Olá pessoal, eu sou Letícia Lassi e eu tô aqui pra falar sobre o Festival de Berlim de 2024. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou acompanhar todos os dias. Esse é o terceiro dia do festival, meu primeiro dia que eu acabei de chegar. Mas ele começou na quinta-feira, no dia 15 de fevereiro, com o filme Small Things Like This, com o Cillian Murphy, que é o Homem de 2023, por conta de Oppenheimer. Eu não consegui ver e as sessões são todas esgotadas. Gostaria muito de dar a minha opinião sobre o filme, mas vou ficar devendo por enquanto. Eu vou falar sobre os filmes que eu vi hoje aqui e só vou dar uma pincelada sobre o que tem ocorrido no festival. Eu contei num artigo falando sobre os principais assuntos. Logo na cerimônia de abertura eles falaram muito sobre convidados dos políticos da extrema-direita. Acabou que quando o júri foi, o júri presidido pela Lupita Nyong'o, que ano passado foi presidido pela Kristen Stewart e acabou dando o prêmio para um documentário chamado Solardam, que não teve nenhuma estreia comercial no Brasil, ele acabou saindo só na Mostra São Paulo. Acaba que o Festival de Berlim, para vocês terem uma ideia, ele não premia só filmes que têm esse apelo comercial e acaba sendo filmes bem com distribuição pequena, como esse documentário que se tratava de uma embarcação que cuida de pessoas com transtornos mentais. Por outro lado, tem alguns filmes que conseguiram chegar ao Oscar. O meu filme preferido de 2023, por exemplo, estava na mostra competitiva aqui no ano passado. Eu conheci ele veio do Festival de Sundance, mas eu vi aqui em Berlim, que foi Vidas Passadas. E aí tá com 2 indicações no Oscar de melhor roteiro original e melhor filme. Então tem bastante pérolas escondidas nesse festival e é aqui que eu quero descobrir. Mas voltando somente na questão política, os jurados ficaram bastante irritados com muitas perguntas sobre isso. Mas essa questão de convidar ou não convidar políticos, atentado não à democracia, a gente tem 2 guerras em curso, acaba pesando bastante também para um festival convidar e desconvidar membros de países. Por exemplo, no festival desse ano, um dos jurados é uma escritora ucraniana que não tem nada a ver com cinema. Ela falou que ela estava ali para poder fazer uma retrapagem, para fazer uma retrospectiva de 2 anos que ela ficou sem cinema no seu país em guerra. Então é por aí, mas a gente vai se ater aqui aos filmes pro momento. E se os filmes falarem de questões como isso, obviamente a gente vai tocar nesse assunto. O primeiro filme que eu vi hoje foi Another End, que é um filme do Pietro Messina, um diretor italiano, que eu confesso que eu não tinha visto nada dele ainda. O filme é protagonizado pelo Gael Garcia Bernal, pela Berenice Bejo e a Renata Resnay, se eu pronunciei certo. A Berenice Bejo é a protagonista de O Artista, ganhando do Oscar em 2012. E a Renata, ela é a protagonista da Pior Pessoa do Mundo, o meu filme favorito de 2021. Esse filme ele é uma mistura de ficção científica, fantasia e romance, mas é algo que a gente já viu em vários elementos em outros filmes por aí, principalmente nos seriados do Black Mirror. A premissa do filme conta a história do Sal, que acabou de perder a sua esposa, então ele está em luto, que é o Gael Garcia Bernal, e a sua irmã trabalha numa clínica que tem um desenvolvimento de colocar a memória do seu ente querido num corpo de um doador que vai ser inseminado com essas memórias e vai viver como se fosse a pessoa. Esse tipo de ideia de colocar uma memória mudando de corpo também é a ideia do seriado Altered Carbon, que passou na Netflix, acredito, se eu não me engano. E também a gente viu de você poder ver as memórias das pessoas através dos olhos dela. Tem um filme que é Violação de Privacidade com Robin Williams, do início dos anos 2000, que também tinha essa premissa. A gente viu alguns episódios do Black Mirror que tinha você apagar os olhos, ficar preso nas memórias ou numa falsa realidade para você reviver. O mesmo Maniac com a Emma Stone fala um pouco sobre isso, que ela fica revivendo as memórias com a irmã dela, já falecida. Tem momentos muito bonitos, eu acredito que assim, tem cenas que são bem desenvolvidas, eu gosto de ver, mas ele é previsível e o filme acaba como Filmes Passageiros, com a Anne Hathaway e o Patrick Wilson, de 2008, e um pouco ali meio Sexto Sentido. Então eu fiquei um pouco mediana com esse filme, mas ele tem bons momentos. O meu segundo filme foi uma surpresa, esse sim eu acredito que ele é um pouco mais elevado, que se chama La Cocina, em espanhol, como seria A Cozinha, que é um filme de um diretor mexicano, que eu também não conhecia, que se chama Alonso Ruiz Palacios. Então ele tem como a pessoa mais famosa do filme é a Rooney Mara,
E o filme, ele é realmente encantador, porque ele te prende durante as 2 horas e pouco que ele tem. Ele começa com uma mexicana chegando em Nova York e ali batendo para chegar no restaurante, o The Grill, onde o seu primo, irmão, meu irmão ali da família dele trabalha. E aí a gente entra nesse ambiente e é um ambiente completamente desordenado, maluco. E o proprietário do restaurante, ele tem o hábito de contratar mexicanos em situações irregular e ficar ali enrolando, prometendo a regularidade para ele continuar trabalhando com ele. Mas dentro desse dia, é um dia que passa, o dia que essa menina chega, o seu primeiro dia de trabalho, até o final, acontece coisas absurdas. Eu acho que tem um segundo dia, passa um segundo dia, assim, não é somente um dia, mas acho que é 2 dias, no máximo 3, não sei se eu perdi o fio da meada, mas não, é isso. De fazer o que acontece na cozinha. Se você acompanhou a série The Bear, ou O Urso em português, ou já viu filmes, O Chefe, são filmes que têm adrenalina muito acentuada por esse movimento rápido de restaurante, você vai ficar encantado porque tem momentos de alta tensão, baixa tensão, tem momentos muito engraçados e a fotografia do filme ela é em preto e branco, o que faz dar um teor de classe pro filme. Mas, sendo que não é só isso. No final do filme, La Cocina, por exemplo, vira Relatos Selvagens, vira uma doideira. Eu gosto bastante do final, deixando uma interpretação e trabalhando a fotografia pra gente poder interpretar. Eu interpreto de várias maneiras, vou escrever a crítica e vou colocar o que eu acredito que o filme tenta passar. Mas essa pra mim é a surpresa do festival. E o terceiro filme que eu vi hoje foi uma decepção. É o filme do diretor israelense Amos Etay, se chama Shikun. Ele tem uma coprodução brasileira. Ele é protagonizado pela Irene Jacob. Para quem não conhece Irene Jacob, ela é protagonista do Vermelho, da trilogia de cores do diretor polonês Krzysztof Kieslowski, se eu não pronuncio corretamente. E também a Vida Dupla de Veronique, do mesmo diretor, mais dos filmes lançados nos anos 90, no início dos anos 90. Hoje ela com 57 anos, ela faz esse filme e vou dizer que é um filme experimental. Ele tinha a premissa de ser do prédio que se chama o Shikun, né? Essa habitação compartilhada em Israel. E mostrar ali todo mundo que habita de várias origens, falando. Só que ela faz a personagem narradora da Irene Jacob faz um teatro tão assim desproporcionado, tão fora de tom, que eu já tive essa mesma experiência com o filme de um outro diretor israelense que eu não gosto. Se eu me lembro bem, o nome dele é o Nada Lapid, que foi O Joelho de Ramé. Eu não gosto desse filme, eu acho ele totalmente fora do perturbação, desnecessário. Pra falar, começa com uma premissa tão pequena e atravessa outro assunto. E eu tenho um pouco de preguiça para esse tipo de cinema experimental, político, que não vai ao fundo. Ali eles usam uma metáfora de rinoceronte, que ela não quer se transformar no rinoceronte, que estão sendo atacados por rinoceronte. Acredito que seja uma metáfora de violência, uma metáfora de intolerância. No entanto, pode ser 300 mil coisas, pra mim não funciona. Então, pra finalizar, é um filme que veio de Sundance da A24, se a gente traduzir, que também é a produtora do Vidas Passadas, então eu tava bastante na expectativa de ver esse filme, que é o filme Love Lies Bleeding. É um filme da Rosa Glass, que é a diretora do Mouse, né, do filme de horror, que impressionou bastante pessoas quando ela lançou o Sun Mouse em 2019, então é o seu segundo filme e ele tem esse caráter de filme de horror, trash, bastante sangue, misturado com halterofilismo, que você vê a transformação do corpo, que me lembrou muito o Split, do Night Shyamalan.
E tem aquela frase, o seu corpo reage, que sua mente acredita, algumas coisas assim. E acaba que isso incorpora no filme. E é com a Kristen Stewart, que tá maravilhosa também no filme. Eu gostei bastante dela junto com a outra atriz, que é a Katy O'Brien. Elas são muito poderosas, elas têm uma química que funciona. E acredito que tem esse teor tanto do relacionamento lésbico, que é a fantasia, que funcionam bastante. A gente ri quando começa a vira uma comédia de erros, como Fargo. Então, assim, todos os elementos do filme, tocando em vários gêneros, eles funcionam. Então acaba sendo um filme que é divertido e provavelmente é um filme que vai fazer sucesso. Ele não tá na competição, ele tá na Berlinale Especial, sendo que ele já passou no Festival de Sundance, e eu fiquei bastante surpresa, gostei bastante do filme. Já tem crítica no site do Cinepop, mas não é minha. Talvez eu fale mais sobre esse filme possivelmente. Bom, por hoje foi isso. Então fica ligado, continue assistindo todos os vídeos e eu fico por aqui hoje e amanhã eu volto para falar mais sobre o que mais a gente gosta, que são filmes. Tchau!